Olá, eu sou o Denis Ricardo e você está no Gruda, Grupo de Discipulado Apostólico. Muito bom ter você comigo aqui mais uma vez. Viu o tema? Afinal, o que é jugo desigual? O que a Bíblia fala a respeito disso? Será que é sobre casamento que o apóstolo Paulo está escrevendo? Sobre namoro? Sobre uma sociedade entre as pessoas no trabalho? Sobre amizade ou qualquer tipo de relacionamento? Vamos aprender juntos mais uma vez aqui nesse vídeo. Fique comigo até o final. 2 Coríntios, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 6 e no versículo de número 14 em diante, diz assim: Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E ainda no 7, versículo 1, Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Jugo desigual. Bom, vamos partir do princípio para a gente primeiro entender, quando se fala de jugo e desigual. Vamos lá para o exemplo mais clássico, né? Você já deve ter ouvido isso. Era aquela canga que era colocada sobre os animais para puxar ou uma carroça, né? Ou até mesmo o arado. Então aquelas madeiras que eram postas, conjugadas nos animais, um boi de um lado, um boi de outro, para puxar aquela carroça ou arado, um peso que vinha por trás dele. Se o animal que fosse colocado lá fosse diferente na altura, já haveria uma desigualdade nesse jugo. Se o animal fosse mais forte, o outro mais fraco, também haveria desigualdade de velocidade, força, tração. Se fosse um boi e um jumento, também haveria desigualdade. Paulo usa esse exemplo. Partindo deste princípio, você começa a compreender que Paulo está falando exatamente sobre qualquer tipo de relacionamento íntimo, de comunhão. Não era apenas você não poder ter nenhum tipo de contato com pessoas que pensam diferente de você, ou como evangelizaríamos se fosse isso? Como é que eu levo luz no meio das trevas se eu não pudesse em algum momento estar ali para iluminar as trevas? Paulo não está falando sobre a nossa evangelização propriamente dita, mas está indo mais além, porque o contexto todo de Coríntios é que eles não deveriam se colocar debaixo de gente que estava ensinando um outro tipo de evangelho. Não poderia haver luz com gente que andasse numa comunhão diferente da de Cristo. Então aqui nesse caso ele fala até sobre sociedade pode haver entre justiça e iniquidade. Agora você começa a perceber que não é só sobre casamento que Paulo está falando. A gente usa esse texto muitas vezes para falar de relacionamentos conjugais, ou do namoro, do noivado, pessoas que não poderiam. Então, o crente se relacionar com o descrente. Isso aí ainda é um segundo passo. Há um passo anterior a esse. Você não deve se colocar ou andar junto com propósitos diferenciados. Imagine você que tem temor ao Senhor e que quer andar separado de qualquer dissolução, separado de qualquer contaminação e começa a andar muito junto, ter muita comunhão com pessoas que pensam na direção contrária. Faz sentido isso? Imagina você começar uma empresa com pessoas que não compreendem a sua fé, o seu desejo de adoração, a tua vontade de ser justo. E aí você se une, entra em sociedade com uma pessoa que tem a iniquidade como verdade. Você anda na luz, a pessoa está nas trevas. Você quer ser de Cristo e a pessoa não tem relacionamento com Cristo. Ao contrário, ela anda em malignidade. Paulo está dando já uma dica. Você vai se colocar debaixo desse tipo de relacionamento e isso vai ser pesado para você e pesado para outra pessoa, porque vocês estarão em desvantagem, em desnível. Um vai estar embaixo, outro em cima. Um vai puxar mais forte, o outro está mais fraco. Essas coisas todas prejudicam, não só casamentos,
prejudicam empresas, prejudicam amizades de intimidade. Então, Paulo está dizendo que nós deveríamos ser pessoas prudentes e deveríamos preservar o nosso coração de não nos colocarmos debaixo de associação, de sociedade, de comunhão, de uma amizade íntima com pessoas que pensassem diferente. Como que o crente e o incrédulo vão estar juntos no mesmo propósito de temor a Deus, sendo que um não teme? Dá para entender isso? E não é desrespeito, desamor, não é desqualificar o outro, é você compreender aonde você está e aonde o outro ainda não está. Até que chegue lá, evangelize, ame, perdoe, procure demonstrar com a sua própria vida o seu testemunho para impactar outras pessoas. Mas não se coloque numa comunhão de vida ao ponto de você andar junto, chamar para viver junto. Vamos ter um propósito, vamos nos casar, vamos montar esta empresa, vamos abrir um negócio, vamos fazer negócios. Porque esta pessoa estará debaixo de idolatria e você é santuário de Deus. Não faz sentido. Você quer se separar para o Senhor e a pessoa está andando em impureza. Você quer se purificar e a pessoa não se preocupa com purificação. Ao contrário, ela está vivendo dissolução. É sobre isso que Paulo está dizendo. E aí sim, num segundo passo, se você sabe tudo isso, que já é ruim para ter amizade, já é ruim para ter uma empresa, para afinar propósitos, imagine para ter filhos. Imagine para ter uma vida para o resto da vida. Você se associar com alguém que de fato não ama a Deus e não ama a Cristo e não teme o Senhor e não tem sede e fome de justiça como você tem. A princípio pode ser assim, não, mas poxa, isso não pode atrapalhar o nosso amor, porque espero que você saiba separar. Eu penso diferente de você, eu não tenho essa fé, inclusive não acredito, mas eu te amo. Eu não vou proibir nenhuma questão. Você vive a sua fé, eu vivo a minha e vamos ser felizes. Isso é muito romântico a princípio, mas lá na frente pode ser elemento de ruptura. Porque depois vem os filhos e como é que vão escolher? A fé do pai, a fé da mãe ou a falta da fé da mãe e a fé do pai ou a falta da fé do pai? Enfim, percebeu o perigo que é jugo desigual? É simplesmente você pensar, eu não posso ter uma comunhão íntima, em amizade, em sociedade de trabalho, negócio e casamento com alguém que não consiga compreender o meu propósito maior de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Alguém que não consiga entender a vontade de servir a Deus acima de qualquer outras vontades. Como é que eu vou me associar? É disso que Paulo está falando. Sociedade e comunhão não significa você não poder ter nenhum tipo de aproximação. De novo eu repito, porque senão seríamos hipócritas. Nós vamos nos afastar do mundo, nos fechar numa redoma e vamos nos achar mais santos e perfeitos que todas as pessoas do universo. Não se trata disso. Estamos no meio, podemos nos assentar ali e comer com as pessoas, mas não podemos ser condescendentes com a falta de equilíbrio, com a falta de fé, com a falta de temor, com a falta de desejo de purificação. Então Paulo está dizendo, não há comunhão entre o que crê e o que não crê nessas questões. Espero poder ter te ajudado. Afinal, o que é jugo desigual? É você andar com pessoas que estão em desigualdade em relação a Deus. E se você está com Deus e a outra pessoa não está, por que você vai se colocar nessa condição? Vai ser ruim para você e vai ser ruim para ela. Se você gostou desse vídeo, espalhe esse vídeo, faça um comentário. Se você não é inscrito nesse canal, faça a sua inscrição, porque é muito importante para a gente, tá bom? Não fique sozinho, gruda!